você na casa dele, amém? Até coloquei nas redes sociais, na casa do Pai tem muitas moradas, Deus tem uma para você, amém? Toda a sua atenção agora para a palavra de Deus, que é importante, segundo livro, segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Um assunto conhecido, mas que tem boas revelações para nós. É importante você ouvir a voz de Deus. Eu sempre gosto de falar ao nosso povo que não existe fórmula mágica para o milagre acontecer. Você tem que ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela vem por ouvir pela palavra. Estamos passando em campanhas especiais em todos os lugares, né? Eu estive agora, por exemplo, na São Luís do Maranhão, nós tivemos 130 pessoas curadas de nódulos, tumores, caroços, miomas, coisa séria na hora ali. Não foi fruto do acaso, foi a palavra que foi colocada. Foram 64 pessoas à tarde, 66 à noite. E Deus operando bastante mesmo. Em Maceió, só num culto só foram 100 pessoas. Em Recife, 105. E Deus operando. Em Vitória também do Espírito Santo. Então, Deus pode fazer até mais do que você pode pedir ou pensar. Agora preste atenção na palavra dele. Essa revelação. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Um rei chamado Ezequias. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar. E 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Nós já aprendemos que Davi não era o pai direto dele. Davi foi um ancestral bem gerações atrás. Mas aqui dentro de casa, o pai dele, se você ler o pai dele, o Acais, não foi um exemplo para ele. O Acais, no capítulo 29, a Bíblia fala dele. Ele não foi um modelo de homem de Deus e tenda para o seu filho. Ele não foi uma referência para o seu filho. E nós temos que ser. Dentro de casa, nós temos que ser referência para os nossos familiares. Hoje, por exemplo, quantas comemorações, mas quantas pessoas não podem falar o que outros fazem. Não, meu pai foi meu herói, meu pai foi meu modelo, meu pai foi o meu exemplo, meu pai foi tudo, aprendi tudo de bom com ele. Muitos porque foram ausentes, não é verdade? Até pela circunstância, trabalho e coisas mais. E outros não, até porque não conheciam a Deus mesmo. E outros que entraram no caminho errado. Mas o bom é quando o filho ou o pai, não importa a posição, você sirva de referência dentro da sua casa. Porque com o seu testemunho você vai atrair outras pessoas para o Senhor. Então ele foi buscar em gerações passadas. O ruim é quando não vai buscar em pessoas de Deus. Busca referência em outras pessoas. O mundo hoje está levado para tantas coisas. O bom é você ser o exemplo dela na sua casa. Mas vamos para a nossa mensagem. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. É isso aqui que eu tenho batido durante muito tempo. Ele abriu as portas, não foi a porta, ele abriu as portas. Você não pode deixar uma porta fechada na sua vida para o Senhor. Às vezes estamos na igreja, somos de Jesus, mas tem um setor da nossa vida que está fechado para Deus ainda. Nós não resolvemos uma situação com Ele. Às vezes é uma emoção, alguma coisa do passado, alguma coisa que te machucou, alguma coisa que te feriu, e você não se abriu com Deus ainda. Como José, estudamos semana passada, você não chegou para Deus e disse, Deus, me faça esquecer a maldade do meu pai, da minha mãe, ou do meu filho, da minha filha, ou do meu marido, da minha esposa, daquele homem, daquela mulher. Tem que resolver o caso, abrir a porta e falar com Deus seriamente. Deus só sabe que eu fui pisado, eu fui humilhado, eu fui traído, eu fui machucado, eu fui barbarizado. Senhor Deus, resolve com Deus, abra a porta para Ele. Deus, isso aqui tem me chateado, isso aqui tem me atormentado. Quer dizer, você está atormentando porque o Senhor não entrou. Porque quando o Senhor entra, tem paz. Quando o Senhor entra, o caso é resolvido. Então, se em algum setor você está sendo atormentado, você tem que abrir aí a porta. Cura divina, Deus, eu sei que sou cura, mas eu sou diabético. Eu sei que sou cura, mas sou hipertenso. Eu sei que sou cura, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Abra a porta e fale com Deus. E poderia falar de mais coisas ainda, mas deixa Deus falar mais ao seu coração. No Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, nós conhecemos bem a passagem do Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Mas eu vou trazer uma revelação nova para você. Essa você conhece. Apocalipse,
3 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quando é que ele parte? Quando você ouve a mensagem, a pregação. Quando você lembra de um versículo da Bíblia, um dia falou o seu coração. A mensagem vem, a palavra vem, fala ao seu coração. Aquilo é o quê? É Deus batendo. É Deus insistindo talvez com você. Deu uma vez, você não abriu. Você não abriu. Desculpe de ser repetitivo. Nós contamos sempre o testemunho de uma senhora que ela ficou uma semana numa cruzada de milagres com o missionário R.R. Soares. Essa senhora tinha sido humilhada ao extremo. Essa mulher, ela ainda jovem, quando o marido dela, querendo, entenda bem, o divórcio, naquela época não existia divórcio, tinha separação, mas não tinha como dar separação naquela época. Então ele, em comum acordo com um médico amigo dele, arrumou uma internação para a mulher no sanatório, no Hospital de Loucos, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Há pouco tempo saiu até uma reportagem muito dramática lá, não sei se alguém chegou a ler. Milhares de pessoas que morriam ali, coisa séria. Eu li a reportagem, nem sei se foi desse lugar, não sei, foi em Minas. E essa mulher ficou algum tempo lá. E ela dizia depois, contando o caso para o missionário R.R. Soares: missionário, eu não era doida, mas eu tomava choque. Ficava dopado, quando eu olhando aquilo ali, eu sabia, eu tinha confiança de tudo que estava acontecendo ali. E um dia eu tomei um choque com uma coisa lá, eu perdi a audição. Depois a minha família conseguiu me resgatar, me tirar, provar, e meu marido infeliz seguiu a vida dele, eu segui a minha vida, conheci Jesus, vim para a igreja, sou mulher salva, mas eu ficava dentro de mim. Eu coloquei no meu coração que eu nunca ia perdoar aquele médico. O meu marido, feliz, coitado, um homem que seguiu, mas o médico, ele tem juramento, promessa de salvar vidas, não destruir vidas. Ele não podia fazer aquilo comigo. Mas aí a mensagem tocou a semana toda. É isso que eu quero falar. E Deus já tinha tocado. No primeiro dia, Deus tocou no coração dela. Deus bateu nela do perdão. E ela sabia disso. Outras vezes, outros pregadores já tinham dado a mensagem. Em outras ocasiões, ela já tinha ouvido a voz de Deus. Já tinha ouvido a palavra de Deus. E ela se fechava. No último dia da cruzada, era um cinema que nós tínhamos alugado naquela época, não tínhamos uma igreja como temos hoje, lá grande, muito maior que a nossa aqui. E naquele dia, ela falando, contando, que olhou para o áudio assim: tá bom, Jesus, eu perdoo esse médico também. E quando ela fez isso, ela sentiu o vento entrar no ouvido e ela voltou à audição. Deus insistiu com ela. Quem sabe com você está sendo a mesma coisa. Ele tem batido, perdoa. Ele tem dizido para você, ele tem falado ao seu coração, perdoa, e você não está conseguindo. Ele tem insistido com você, para você perdoar, e você não consegue. Ele não vai poder entrar. Ele não vai poder cear contigo. Ele não vai poder abrir a porta para você. Sabe por quê? Aí eu falei, parte 9, capítulo 3 ainda, do Apocalipse, o versículo é 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus abre a porta. Qual a porta? Da cura? Não está ali. Da prosperidade, da solução conjugal, da solução familiar, está aberta. Mas aí você nega a palavra. Como é que você nega a palavra? Porque ele está falando. O caso dela era o perdão. Não sei qual é o seu caso. Ele fala. Vai falando. Não precisa estudar, ler para você. Só comentando o jovem rico de Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Ele chegou com: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Me chamaste bom. Bom é Deus. Ele podia ter alguma coisa contra Deus. E disse: por que me chamaste bom? Bom Deus. Aguarda os mandamentos. Não matarás. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não falarás, não teu pai. Senhor, tudo isso eu guardei da minha mocidade. Falta-te uma coisa: vende o que tu tens e dá aos pobres. Ele continuou com a porta fechada. O caso dele não é que Jesus não mandou ninguém mais fazer isso, foi só ele. Foi um mandamento ímpar. Ele se fechou. Por que ele se fechou? Avareza no coração. Amava o dinheiro. Poderia ser um teste para ele, já estudamos, que Deus pediu para o Abraão o quê? O que ele pediu para Abraão? E Deus, ele precisou de sacrificar o filho? Foi apenas um teste. Poderia ser um teste com ele, poderia ser uma prova com ele.
Ele poderia ter simplesmente sido testado e não aceitou. O caso é que ele negou a palavra, como nós também negamos. A palavra vem ao nosso coração, é Jesus batendo, e quando você, a Bíblia diz que é dando que se recebe. Se você abre a porta para Deus, Deus abre a porta para você. Coloque isso. Isso é uma lei divina de Lucas 6,32. Dai ser-vos a dado. Da mesma medida que você medir, você será medido. Quer dizer, você abre a porta para Deus, quer dizer, não nega a palavra, você aceita a palavra, recebe a palavra, ele abre a porta para você. Vamos repetir com o versículo 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. Quer dizer, a palavra vem e você não nega. A palavra vem e você não rejeita. Você não resiste àquela palavra que fala ao seu coração. Seja do perdão, seja da renúncia de alguma coisa, querer renunciar um plano, e às vezes nós negamos. Não é só coisas ilícitas, não. É claro que coisas ilícitas nós temos que negar de pronto. Mas às vezes até alguma coisa que é lícita, que é legal, mas não é plano de Deus para nós. Nós falamos do missionário que tinha um chamado para ser médico. Eu tinha lá a bolsa de estudo para ser médico lá, para estudar medicina, e ele abriu mão. É pecado estudar? Não, de maneira alguma. Até ele contou um caso curioso, né? O pai dele era pedreiro e o tio dele era pastor. O filho do pastor foi ser médico, o filho do pedreiro foi ser pastor. Deus mudou, Deus faz essas coisas. Mas não podemos negar o que Deus está falando ao nosso coração. Na primeira carta aos Coríntios, o Senhor Deus vai falar novamente sobre isso. Capítulo 16, versículo 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Capítulo 16, versículo 9. Sua amiga passa para a senhora aí a sua mensagem? Olha a irmã que está ajudando a dona Carla. Você ajuda ela, né? Na Angequinha. Isso. Que a dona Carla, você sabe que ela tem uma velhinha que ela toma conta da velhinha, né? Acho que deve ter uns 200 anos para a dona Carla chamar ela de velhinha, né? Já foi ver a sua velhinha já esse dia? Adoro. Está muito velhinha, né? Ela está muito velhinha já. Tá bom. Vamos lá, vamos voltar aqui. 1 Coríntios 16, 9. Diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há o quê? Muitos adversários. Deus abre a porta, irmão. Mas são muitos adversários. O adversário que não quer que você perdoe. O adversário que não quer que você escute a voz de Deus. O adversário que às vezes intimida, amedronta. Veja a porta que Deus abriu para Israel. Terra prometida, Canaã. Terra que manava leite e mel. Cacho de uva que, olha, era coisa grande realmente. Eles tinham que pegar um do lado do outro para carregar o cacho de uva. O negócio era bonito mesmo lá. E uma coisa linda, porta grande. Mas tinham muitos adversários. Mas adversários que já estavam vencidos pelo Senhor. Oh, nós não podemos realmente, Moisés, povo de Israel, a terra é boa, a terra manda leite e mel. Mas ali existem os gigantes, os filhos de Anaquim, quer dizer, pessoas grandes, pescoçudos lá, são os gigantes. Nós não podemos até se pôr mais fora do que nós. Não, irmão. Se Deus abre a porta, meu irmão, ninguém fecha. Pode ter muitos adversários. Você pode mandar, pastor, já entrei numa empresa, mas tem gente lá da feitiçaria, você vai ganhar para Jesus. Não, tem gente lá que não quer, não, calma, são muitos adversários, mas você vai ganhar as pessoas e vai ter o verdadeiro adversário, é o demônio que está ali, que vai querer essa perseguição. Tem gente que onde ele chega, ele é perseguido. Quando ele chega, tem gente que se levanta contra ele. Aí ele desanima. O diabo sabe, desculpe, onde eu sou ponto fraco, você não aguenta uma luta, você não aguenta uma pressão, você não aguenta uma batalha, que você logo retrocede, que você logo volta. Não. Fica firme. Jesus, o Senhor me deu esse emprego, ou o Senhor me deu essa empresa, ou o Senhor me deu essa família, entende? Mas descobri que a família da minha esposa, meu Deus do céu, tem gente lá encrenqueira, né? Ou na família do meu marido, mas Deus, eu quero salvá-los. A porta se abriu, são muitos adversários. Você não pode fazer como Israel, voltar e dizer, não dá, esse povo é mais forte, não tem jeito. Se acovardaram diante dos gigantes, mas Deus estava no controle.
Deus estava no controle. Eles não tinham que perder a paz. Eles não podiam entrar em desespero. Eles não podiam entrar em pânico. Eles tinham que simplesmente ficarem firmes na presença de Deus. É a mesma coisa conosco. Então está dizendo Paulo para nós aqui. Porque uma porta grande e eficaz se lhe abriu. E são muitos os adversários. Vamos para Atos dos Apóstolos, um pouco atrás, capítulo 14, versículo 27. Atos. Isso é bonito para nós, pessoal. Não ficar atento, é tudo isso que Deus está falando para nós. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera para eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Irmão, nós vamos perder muito, porque a porta que Deus abre para mim não está vindo só para mim não, está vindo para aquelas pessoas fora da igreja. Quantas pessoas, entenda, já seguiram a Cristo por causa do meu testemunho, por causa do seu testemunho? Porque quando Deus me abençoa, eu tenho falado o seguinte: Deus não só me abençoa, Deus me capacita a ser uma testemunha do Evangelho. Quando Deus me cura, Ele só não me dá uma bênção, não. Ele me capacita. Um dia desse eu tenho um amigo que estava no hospital, e eu falei para ele: amigo, coisa séria e doença. Eu falei para ele: Jesus não quer apenas te curar, Jesus quer te capacitar a ser testemunha dele. Porque você vai ser testemunha para os gentios, para aqueles que estão fora da igreja. Quer dizer, mas você não tem que fazer o quê? Vamos voltar ao início, já eu vou voltar lá. Abrir as portas, se acertar com Deus, tirar tudo aquilo que é atrapalho, deixar as portas abertas, deixar Deus tratar da sua vida, Deus cuidar de tudo que é seu, mas se abrir com Deus mesmo, ter uma vida limpa diante de Deus. Aí as portas vão se abrir, a revelação da palavra, é entendimento, você lê a Bíblia aqui, aquilo ali salta aos olhos, e você não entende, estava aqui, eu estava juntinho de você e você não conseguia. Ele abre as portas. Ele abre as portas, mas quando Ele abre para você, quando Ele te abençoa, repito aqui, Ele capacita você a abrir a porta para os gentios, para aqueles que estão fora da igreja. Eu posso, para a glória de Deus, testemunhar na minha família quantas pessoas falaram que chegaram para Cristo porque viram o que Deus tinha feito na minha vida. Quantas pessoas chegaram da minha família porque viram, entendam, o que Deus tinha feito. Um irmão meu fez a comparação da minha vida com a dele. Ele jovem, eu jovem ainda, na época, mas eu não tinha o que ele tinha materialmente. Ele tinha a profissão mais estável, Deus abençoando, ele tinha os prazeres. Ele disse: o Jaime tem uma coisa que eu não tenho, o Jaime tem uma alegria, o Jaime tem uma segurança, o Jaime tem um brilho, tem uma coisa diferente dele. E ele tinha conhecido o Jaime moço, entenda, deprimido, pensando em se matar e tudo. Ele conheceu um Jaime cheio de tristeza. Lembro quando ele me deu um carro, sabia disso? Me deu um carro para ver se me alegrava o meu coração. Não alegrava. Isso que me alegrou foi quando eu recebi Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, mas ele tinha visto. Então, quando Deus me abençoou, que eu abri o coração para Cristo, Deus abriu a porta para os gentios, para aqueles que estavam fora da igreja. Isso aqui é muito bonito, vamos colocar isso repetindo. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. Deus tem feito. Ele faz para mim, faz por você. Quando ele faz por mim, quando ele faz por você, olha o que acontece aqui. E como abrir aos gentios, quer dizer, aquelas pessoas fora da igreja, a porta da fé. Quer dizer, quando Deus me abençoa você, abençoa a senhora. Imagine só tem uma doença grave, uma doença terrível, e Deus te abençoa. Ele está abrindo a porta para o seu marido. Está abrindo a porta para a sua esposa, está abrindo a porta para o seu filho, para a sua filha, para o seu colega de trabalho, que conhece. Quando ele liberta você, tira você do caminho errado, da prostituição, do álcool, do que for, ele abre a porta e a pessoa vê como Deus é maravilhoso. Mas tudo vai depender do início. Vamos lá, voltar? Quem lembra? Segundo livro de Crônicas. Eu tenho a cola aqui, é fácil, né? Segundo Crônicas 29. Não compensa, irmão, ficar de porta fechada para o Senhor. Ele está batendo hoje, se acerte, veja onde você não se abriu com Deus. Onde for, Deus, aqui.
os pensamentos, todo dia, pastor Jaime, só Deus sabe. Jesus, me faz ter nojo desses pensamentos. Não, mas como você sabe que é errado? Se alguém apontar para você, isso é besteira. A Bíblia diz que ninguém ensinará ninguém, o próprio Espírito Santo falará ao coração. Você tem que chegar e dizer, Deus, me faça ter nojo do que é errado. Deus, o que é errado eu não quero na minha vida. Você tem que falar para Deus. Me faça ter nojo do que é errado. Ele então diz aqui, versículo 3, ele no ano primeiro do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda... Deus tira mesmo, Deus. Eu não quero na minha vida. O Senhor entra no meu, mas abre a porta, Deus. Eu tenho esse desejo, isso é certo. Ele faz até nojo disso, ele vai. Você pode ter certeza disso. Meu irmão, Deus fale mais contigo. Tenha certeza que Deus está falando ao seu coração. Deus quer abrir a porta para você, mas você tem que abrir a porta para Ele. Então vamos aqui fazer uma ordem cronológica. Abra a porta para Deus, Ele vai abrir a porta para você. E abrindo para você, Ele vai abrir para os gentios, para aqueles que estão de fora, da igreja, não estão ainda na igreja. É o marido, é a esposa, é o filho, é a filha, é o irmão, pastor Jaime, eu não entendo, eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo para trazer minha família para Jesus, ninguém vem. E você não está com a porta fechada aí? Resolva com Deus. Jesus, limpa esse meu coração que é cheio de ódio, Deus. Cheio de revolta, de mágoa, de ressentimento. Dia de hoje, dia dos pais, entende? Quantos estão bronca dos pais? Quantos filhos estão broncados? Você não sabe que aquele homem fez que é chamado de meu pai. Ou aquele que é chamado de meu filho, dei tudo para ele, me abandonou, não dá nenhum. Não, para com isso. Abra o coração hoje, porque, repito, você abrindo a porta para Deus, Deus vai abrir a porta para você e você abrirá a porta para os gentios. Porque eles verão, eles notarão as grandezas de Deus na sua vida e serão atraídos por laços de amor, serão atraídos pela misericórdia de Deus, verão, puxa, o que é isso? Por que o meu pai está assim? Por que a minha mãe está assim? Porque eles abriram a porta para o Senhor abriu a porta da cura, da prosperidade, da saúde, das revelações das palavras, da comunhão, da santidade. As portas vão se abrindo. A cada vez que você vai se abrindo para Deus, Deus vai dando para você também. E repito, você abre a porta para Deus, Deus abre a porta para você e você abre a porta para os gentios. Amém? Feche os olhos, por favor. Pai, ajuda-nos a desfrutar dessa sequência de bênçãos, ó Deus. Primeiro somos nós, que não podemos deixar a porta fechada para o Senhor. E às vezes nós deixamos, Deus. É algo, uma bronca que temos de uma pessoa e não falamos contigo, Deus. Como deveríamos te falar. Deus, nós iríamos até ver aquela pessoa de maneira diferente. Jesus, misericórdia. Mas quantas pessoas, Pai, estão zangadas com o próprio sangue, Deus, com a própria carne, Deus. Porque o Senhor disse, largará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Fala com Deus. Seu marido te magoou um dia, sua esposa te magoou. Abre o coração e diga, Deus, preciso te falar. O Senhor sabe que a minha tristeza em relação ao meu marido, a minha esposa, limpa o meu coração. Estou abrindo, Deus. Me faça esquecer, apague de mim, Deus. Oh, Deus, eu preciso de ti, Pai. Jesus. Mulher que tem que falar isso, marido que tem que falar. Mas, Deus, hoje eu quero uma oração também pelos pais, pelos filhos, que não se dão de maneira alguma. Porque um dia o pai falou uma coisa e essa pessoa nunca esqueceu. Jesus tem gente que o pai nem está mais conosco, mas ela nunca esqueceu algo que marcou a vida dela, a vida dele, Deus. Deus talvez foi um tratamento diferenciado com os irmãos. Ela se sentiu preterida, Deus, rejeitada. Aproveite e limpa o coração agora. Jesus é comigo. Eu sempre sou, Deus. Eu me senti rejeitado, Deus. Preterido, Deus. Mas hoje eu peço perdão. Limpa o meu coração. Limpa Deus. Jesus, alguém que está com um desejo, tem feito algo que sabe que não é certo. Mas eu não posso apontar o dedo para ele ou para ela. A pessoa tem que falar contigo, Deus, me faça ter nojo do que é errado, Deus. Me faça ter nojo do que não está de acordo com a tua palavra.
Jesus. Jesus, nós invocamos o teu poder para abençoar. Aqui tem gente precisando da cura divina, Pai. O Senhor é aquele que cura. Jesus, tem gente que viu a base de remédios tranquilizantes, gente que viu a base da insulina, da hemodiálise, de um tratamento penoso, Deus, para o fígado. Oh, Deus, pessoa que precisa urgentemente do milagre, sem poder esperar. Oh, se você está abrindo a porta, Ele está abrindo para você. Porque para Deus nada é impossível. Porque Jesus Cristo te dá saúde. Foi Ele quem levou sobre si as nossas doenças, levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, segura essa bênção agora. Isso, a cura divina no seu corpo, agora doente e enfermo. Poder de Deus, passe por esse corpo debilitado. Passe pela pessoa que tem uma doença crônica, uma doença incurável, uma doença terrível. Porque em nome de Jesus eu amaldiçoo essa doença. Eu digo, meu irmão, é em nome de Jesus que eu estou orando. É em nome de Jesus que eu estou amaldiçoando essa doença. Para você ver a glória de Deus. Para que as portas se abram para os gentios também na sua vida. Para que eles vejam Deus na sua vida. Para que vejam como Deus entrou na sua vida. Pai, abra a porta para o desempregado. Abra a porta para o endividado. Dê alegria para esse coração. Dê o prazer da salvação para eles. Em o nome de Jesus. Levante as mãos. Deus está te abençoando com todas as bênçãos hoje. Deus está fazendo um trabalho bonito na sua vida, né? Oh, Deus tem muito mais ainda para fazer. Digo obrigado, Senhor. Eu tomo posse de todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus é bom. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Agora eu queria você de pé, para cantar, para louvar. Fique de pé, por favor. Queria você para se alegrar na presença de Deus. Isso. Queria você para cima. Quero vocês caminhando hoje na presença do Senhor. Você já cantou com o Fabiano, já cantou com o... Agora canta um pouquinho com o pastor Jaime. Por amor a Cristo me suportem também, não é verdade? Você ouviu o Gabriel, tudo bem. Ouviu, não sou Gabriel, não sou Fabiano, mas sou o Jaime de Morim. Amém? Levanta e anda. Vamos lá, aplauda o Senhor Jesus. Isso. Com alegria. O longo tempo, beirando o poço, Ele esperou. Os dias passavam e sua hora não chegava. Confiante confessava nessas águas, vou me curar. Na tua palavra nem deixava sua fé desanimar. Mesmo vendo outros tomando o seu lugar, ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir. Pois assim minha fé diz, e curado serei. No tanque de Bethesda ouvi cura, no tanque de Bethesda ouvi milagre. Vai, levanta, toma tua criança, eu sou Jesus. No tanque de Bethesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua criança, aqui eu estou pra te curar. Eu sou Jesus, o que chegou para a sua. Lá em cima. Mesmo vendo outros tomando o seu lugar, ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas. Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir. Pois assim minha fé diz, e curado serei. No tanque de Bethesda, no tanque de Bethesda, vai, levanta, toma tua criança, eu sou Jesus. No tanque de Bethesda é nessas águas que Jesus quer te abençoar. Vai, levanta, toma tua criança.
tua cama.